Bom dia, meu anjo. Agora é dia 25 de janeiro, são 6h26 e vamos ler então o santo do dia 25 de janeiro. 25 de janeiro, conversão de São Paulo. Hoje tem um santo só? Vamos ver. É um só. Conversão de São Paulo. Grande é o Senhor. Ele dirige os corações como torrentes d'água. Se quer que pobres pastores sejam os primeiros a prestar homenagens ao menino de Deus, ao menino Deus, convida-os por vozes angélicas. Se quer que reis de terras longínquas venham adorar o menino de Belém, chama-os e guia-os por uma estrela maravilhosa. Quando precisam de operários para sua vinha, diz aos pobres pescadores do largo Tiberíades: sigue-me. Se quer dar um grande apóstolo aos gentios, despedaça o coração irrequieto do jovem Saulo e transforma-o em coração dedicado discípulo de Cristo, a ponto de fazê-lo exclamar: vivo, porém não eu, mas Cristo vive em mim. Muito bonito. Saulo, natural de Tarso, na Sicília, filho de tribo de Benjamim e, ao mesmo tempo, cidadão romano, possuía talentos extraordinários, bons e nobres sentimentos aliados a uma força de vontade inquebrantável. No tempo em que Jesus Cristo pregava o evangelho na Palestina, Saulo, assentado aos pés do célebre Gamaliel, estudava as ciências dos santos livros. Os belos talentos que possuía sua aplicação e, sobretudo, seu zelo ardente pela lei de Moisés e as tradições do povo chamaram a atenção dos fariseus. O crescimento rápido da Igreja de Jesus de Nazaré, o aumento espantoso do número dos discípulos de Cristo crucificado, fizeram com que o coração de Saulo se incendiasse um ódio mortal aos cristãos. Por ele considerados traidores da causa pátria. Qual lobo voraz tinha sede de sangue dos mesmos, e quando o primeiro mártir Santo Estevão morreu vítima do ódio dos fariseus, os algozes depositaram as vestes aos pés de Saulo. Mas o jovem diácono vingou-se do jovem fariseu, alcançando-lhe a conversão pelas suas orações. Apenas 2 anos depois da morte de Jesus, incitado constantemente pelo ódio dos fariseus, Saulo foi ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, com poderes para trazer presos para Jerusalém todos os partidários de Jesus, homens e mulheres. Em caminho, já perto daquela cidade, de repente lhe reluziu em torno uma luz vinda do céu. Caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: Quem sois vós, Senhor? O Senhor disse: Eu sou Jesus, a quem persegues. Tremendo e todo assustado, disse: Senhor, que quereis que eu faça? O Senhor respondeu-lhe: Levanta-te e entra na cidade. Lá se te dirá o que tens que fazer. Os homens do séquito antônitos ouviam a voz, mas não viam pessoa alguma. Saulo levantou-se e abriu os olhos, mas estava cego. Tomaram-no pela mão e levaram-no para Damasco. Passou 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor disse-lhe em visão: Levanta-te e vai à rua direita. Procura na casa de Judas um homem de Tarso, chamado Saulo. Neste momento ele ora.
E Saulo viu numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recobrasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, tenho ouvido falar muito desse homem e do mal que fez aos santos em Jerusalém. Mesmo para cá ele trazia plenos poderes dos príncipes e dos sacerdotes para meter em ferros todos os que invocam vosso nome. O Senhor, porém, disse-lhe: Vai, este homem é um instrumento de minha escola, para levar o meu nome às nações e aos reis, assim como os filhos de Israel. Vou ensinar-lhe a ele quanto tem de sofrer por meu nome. Ananias foi. Chegando a casa, impôs as mãos a Saulo e disse-lhe: Paulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, manda-me para te restituir a vista e encher-te do Espírito Santo. No mesmo instante, lhe caíram dos olhos como que escamas, e pôde ver. Levantou-se e fez-se batizar. Paulo ficou ainda alguns dias em Damasco com os discípulos e logo pregou nas sinagogas que Jesus é Filho de Deus. Tem essa imagem, ó. Conversão de São Paulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha que bonito. Aqui é o Saulo. Aqui são os companheiros. E aqui é Deus, Jesus Cristo. Ó. Vamos continuar, então. Os ouvintes ficaram admirados e diziam: Não era ele que em Jerusalém queria matar todos os que invocavam este nome? E não vejo aqui com a determinação de levá-los amarrados aos príncipes dos sacerdotes? No entanto, Paulo ganhava de mais e mais e levava a confusão no meio dos judeus, em Damasco, provando que Jesus é o Messias. Depois de passar 3 anos na solidão da Arábia, Paulo voltou a Damasco. Então os judeus decidiram matá-lo. Paulo teve aviso da conjuração. Os judeus vigiavam as portas da cidade dia e noite para que não lhes escapasse. Os discípulos, porém, aproveitaram-se da noite e desceram-no num cesto pela janela. Chegado a Jerusalém, Paulo procurou achegar-se aos discípulos, mas estes o temiam, não acreditando na sua conversão. Então Barnabé tomou-o e levou-o aos apóstolos. Contou-lhes que o Senhor tinha aparecido a Paulo em caminho, e falou-lhes da coragem com que Paulo tinha se declarado em Damasco, em favor do nome de Jesus. Desde então, Paulo ia e vinha com eles em Jerusalém, e falava com toda a liberdade no nome do Senhor. Paulo, dantes inimigo do nome de Cristo, tornou-se-lhe o maior defensor. Outrora recebia cartas com ordens de destruir as igrejas e aprisionar os cristãos. Depois, como apóstolo, escreveu muitas epístolas para sua edificação dos fiéis. Para a suma edificação dos fiéis, epístolas cheias de sabedoria e do Espírito Santo. Conhecendo o mal que fizera, conhecendo a gravidade dos seus pecados, empenhou toda a energia na propaganda da doutrina de Jesus Cristo. 8 dias antes da festa da Cátedra de São Paulo, realizava-se em Roma a translação das relíquias de São Paulo. Pouco a pouco caiu em esquecimento esta solenidade e em seu lugar entrou como festa própria a conversão do grande apóstolo. Reflexões. Curtinha também, né? Ou eu tô lendo mais rápido? Vamos lá. Reflexões. Conversões como a de São Paulo há poucas. De grande pecador que foi inimigo declarado de Cristo e de sua obra por uma graça excepcional transformou em apóstolo da religião cristã. Como tal, trabalhou com uma dedicação admirável, arrostou os maiores perigos e atrozes perseguições das quais morreu vítima, selando com o sangue a sua amizade a Cristo e a fé em sua divina palavra. Esta conversão, tão extraordinária,
põe em evidência a possibilidade da conversão do maior pecador e a- ensina-nos que, para os pecadores mais graves, há perdão e não se deve nunca desesperar na misericórdia divina, que é infinita. É preciso, portanto, que a conversão dos pecadores seja sempre objeto das nossas súplicas diante do trono de Deus, como a oração do sacrifício. O martírio de Santo Estevão alcançou para Saulo a conversão. Assim, a oração constante dos fiéis é um fator eminente na história da conversão dos pecadores. Este, por sua vez, apren- Estes, por sua vez, aprendam que, da conversão de Paulo, que, assim como este grande apóstolo, depois de ter sido tocado pela graça divina, obedeceu incondicionalmente às ordens de Deus, apresentando-se ao sacerdote, assim também eles devem abrir o coração à voz divina, romper os laços que prendiam ao pecado e começar uma vida santa e agradável a Deus. Santos cuja memória é celebrada hoje. Em Damasco, Santo Ananias, mártir entre 70 discípulos de Jesus Cristo, pela imposição das mãos, restituiu a vista de São Paulo e administrou-lhe o santo batismo. Legal, em Damasco é dia de Santo Ananias. Interessante, ele estava na história. Em Antioquia, os santos mártires Juventino e Máximo, vítimas da perseguição de Juliano Apostada. E, por fim, em Cartago, os mártires Donato e Agape. Não fala mais nada deles. Gostei da história de São Paulo. Já conhecia, né? Todo mundo conhece um pouco da história de São Paulo. Mas é legal se rever porque... legal, acho interessante. A imagem também é muito bonita de Jesus Cristo aparecendo para Paulo, sabe? Eu gosto da história de São Paulo. Esse foi o santo de hoje, né?